Olá pessoal, vamos seguindo aqui a nossa dica para a Receita Federal. Neste vídeo vou falar sobre o meu ponto de vista sobre conteúdo da prova discursiva, o que vocês podem esperar, não é? Eu acho que vale a pena assistir, tá? Então vamos lá. No vídeo anterior eu falei sobre estrutura, eu falei sobre o tripé estrutural da FGV, dei uma dica bem básica e expliquei, olha, a prova da FGV discursiva não é difícil. É uma prova até muito tranquila, ela não é difícil mesmo. É claro que mais pra frente, naquele vídeo eu não dei exemplo, mas mais pra frente eu prometo trazer aqui, vocês deem um joinha no vídeo, que eu sempre dou prioridade pra quem me chama mais, né, que o tempo é curto. Então, eu trago para vocês, sim, uma amostra, né, de como cumprir este tripé, tá? Hoje eu vou falar sobre conteúdo neste vídeo da FGV. Bom, para quem não me conhece, a gente sai falando, né, não se apresenta. Meu nome é Júnia Andrade, sou professora de discursivas há mais de 2 décadas para concursos públicos. Então, conheço bastante. Vocês vão agora ouvir falar sobre a discursiva da Receita Federal do ponto de vista de uma professora de fato de discursivas, tá bom? E aí eu vou fazer uma série de análise de conteúdo que vocês podem somar a conhecimentos de vários colegas, né, que são especialistas, cada qual em sua área, tá bom? Vamos lá, pessoal. Prova discursiva da FGV, como eu disse para vocês, não vai ser uma prova puxada. É uma prova bastante simples, mas tem que ter atenção a algumas questões que são próprias da FGV. É uma prova previsível? Relativamente sim, tá, pessoal? Vocês vão ver que por esse vídeo que eu vou falar aqui, há alguma previsão. Por exemplo, eu vou citar para vocês um concurso que foi muito famoso, foi o concurso do Senado Federal. A gente fez para várias áreas, né? Que eu tô falando publicamente, então vamos lá. Qual foi, por exemplo, quando eu pego o cargo mais concorrido, tá? Que era o cargo de processo legislativo. Então houve 2 questões discursivas e uma dessas questões tratou para de medida provisória. A gente não acertou essa questão na íntegra, mas a gente foi no caminho certinho dessa questão. Até porque o curso trouxe 2 questões de medida provisória. E quando você faz exatamente, você busca esse caminho, o que acontece com o candidato? Ele acaba estudando mais aquele assunto. Então, o curso de discursivas, ele tem que ser um curso que não fica assim oferecendo coisas somente prontas para o aluno, mas que leva o aluno a pensar, olha, quando o professor propôs isso aqui, com base em quê? Então, a FGV, de certo modo, ela propicia esse tipo de caminho. E por que foi tranquilo pensar a questão da medida provisória para o Senado Federal? Gente, porque a FGV, na discursiva, vai sempre trabalhar aspectos bem básicos, vocês vão ver que sim. Mas ela gosta de um básico atrelado a uma questão que esteja sendo muito usada, ou bastante falada. Que seja, por exemplo, o alvo do momento dentro daquele assunto, tá? E aí, por exemplo, neste caso, a gente passou, não é, um período de governo com a, vamos dizer assim, a publicação de muitas medidas provisórias, né? Foi um governo que trouxe muita medida provisória mesmo. Tanto que eu falava para meus alunos, gente, ou vai tramitar medida provisória ou vai tramitar emenda à Constituição por conta do próximo governo que vem. E a FGV gosta muito da vigência, então a medida provisória veio. Se eu pego outra área aqui do Senado Federal, por exemplo, a área de assistência social, né, 2 questões, uma questão veio para nós, que é a questão que trabalha a questão, o Código de Ética do Assistente Social em relações de discriminação. No nosso, a gente trouxe vamos dizer assim, uma reflexão baseada em discursos feitos em rede social, discursos de ódio, etc. e tal. Lá na prova eles trouxeram relacionado aos PNS, né? Mas a ideia era a mesma, era extraída do Código de Ética, o pessoal pegou pronto. Se a gente pegar o pessoal da engenharia do trabalho, a gente trabalhou com prevenção a incêndio, tá? Por quê? Porque é o que mais teve alteração na engenharia do trabalho, então bateu certinho aqui em cima. Se a gente pegar o pessoal da arquivologia, uma das nossas questões trabalhava as funções arquivísticas, não é? E quando se buscou isso aqui, a gente trabalhou a questão de uma função social arquivística, bateu, né, em cima e tal. A gente não teve êxito na área administrativa, por exemplo, então acontece, tá? Tanto que a questão do administrativo acabou caindo para o analista processual na segunda questão. Mas o que eu quero dizer é que peguei essa ideia do Senado para mostrar a vocês qual que é o caminho para se pensar a receita em termos de acerto de temas, né, em termos de proposição. Vamos lá, porque alguém deve estar pensando assim, Júnia, mas como que
Tá, mas lá tinha uma determinada matéria selecionada, não é? Para aqueles cargos. Pessoal, dá na mesma. Eu vou mostrar para vocês, vou pegar aqui, desculpa ficar passando assim, não é? Os conteúdos de forma muito rápida, mas eu quero pegar aqui a parte de conhecimentos específicos, vou pegar de um deles, tá? Vou pegar do auditor mesmo, mas vocês vão entender que muito do que está previsto para o auditor também está previsto para analista. Claro que a gente tira aí o previdenciário, né? Que é só do auditor mesmo e tal. Pessoal, podem ver que em conhecimentos específicos nós temos direito administrativo, nós temos direito constitucional, temos direito previdenciário para o auditor, né, direito tributário para todo mundo, legislação tributária e legislação aduaneira. Bom, como é que a banca pode construir uma questão? Eu vou mostrar, antes de eu entrar aqui nos conteúdos, essa questão que caiu para Cefaz do Espírito Santo. Né? E aí sim, é que eu falo, FGV tem prova discursível fácil, fácil, mas ela traz uma dificuldade para quem não é atento. Aqui, quem acompanhou, eu já mostrei essa questão algumas vezes, né? Se conta a história, não é, de uma sociedade empresária que era devedora de ICMS, não é? E aí essa pessoa jurídica resolve, faz de ter sido autuada, parcelar, né, aderir a um programa de parcelamento, mas aí o advogado, né, dessa PJ vai ver que na quinta parcela, né, já estava consumada a decadência. E aí a banca faz duas perguntinhas bem básicas. A primeira pergunta é sobre o conceito de decadência. Gente, a banca sempre pede o primeiro item, conceitos fáceis. Sempre. Se você olhar a Cefaz da Bahia, ela vai trabalhar, por exemplo, com o simples, não é? Então ela vai sempre primeiro naqueles conceitos mais fáceis. E aqui todo mundo acerta. A banca adora prazos, tá? Adora, isso é dela mesmo, não é? Todo mundo vai junto. Quando chega no item B, é que todo mundo desce, né? Desce ladeira, todo mundo, eu digo assim, uns vão passar, outros vão ficar. Quando a banca vem e joga a isca, aqui vai falar, olha, em razão da adesão livre e espontânea ao parcelamento da dívida, avalie os efeitos da confissão de dívida. Bom, qual que foi o problema? É que a cobrança decaiu, tá? Se entrou em decadência, então você já não tem mais confissão de dívida. Então, quem ficou avaliando exatamente os efeitos, sem falar que já estava consumada a decadência, a pessoa errou a questão. Ou seja, ela acerta o conteúdo, mas não atende de fato o que a banca pergunta. E nisso a FGV é mestre. Ou ela monta a pegadinha aqui no caso, que vocês vão ver que tem relação com o conteúdo da Receita Federal daqui a pouco, ou ela monta no próprio caso, como ela fez com o Tribunal de Contas, salvo engano, do Amazonas, ou ela monta a pegadinha no item. Tá? Como ela fez, por exemplo, com o pessoal da CGU, ela montou a pegadinha aqui no item, tranquilo? Com o pessoal da Amazônia, ela montou a pegadinha aqui em cima, né? Colocando aqui num dos itens uma instituição, tá certo? Que não estava no caso. No caso, falava sobre o Tribunal de Contas e aqui falava sobre o Ministério Público associado ao Tribunal de Contas. Então a banca cria essas situações que você precisa, aí sim, estar atento. Mas aí você tem que se preparar, a cabecinha tem que ajudar. Por quê, gente? Vamos lá, deixa eu achar um espaço aqui para eu anotar. Vou anotar por aqui mesmo, tá? Vou pegar esse espaço aqui, ó, que aí fica mais fácil para vocês entenderem. Por exemplo, o que pode ser alvo, de fato, da FGV nas suas questões? Então vamos lá. O que seria uma tradição dentro de pensamento de FGV? Primeiro, gente, vamos pensar assim, o auditor. Acredito que a banca vai mexer com a área de processo administrativo fiscal em uma das questões. Acredito que o foco seja esse. Então, quando eu falo isso, você não precisa de uma questão pronta, você precisa estudar isso melhor, entendeu? E acredito que a segunda questão, né, ela vai bater, por exemplo, na execução de procedimento aduaneiro, na execução de procedimento de fiscalização em âmbito aduaneiro, tá? Ela vai bater aqui na aduana. Então, gente, tanto processo fiscal quanto procedimento, tá? Vocês têm que estudar. Tem que estudar. Isso eu penso muito para o pessoal que vai fazer para auditor. Para os analistas, o processo administrativo tem que saber, tá, pessoal? Tem que saber.
porque a banca pode cobrar de vocês prazos, pode cobrar recursos, tá certo? Então ela pode bater em cima disso. Essa é a FGV legítima, tá? No seu, vamos dizer assim, né? É o que não pode faltar, tá bom? Mas a banca pode, e aí sim ela pode montar pegadinhas, por exemplo, fazendo associação entre disciplinas. E é de uma forma bem inteligente. Por exemplo, ela pode pegar lá, né, entrar lá em legislação aduaneira, ou trabalhar, por exemplo, com drawback, né? E, por exemplo, bater no simples. Ela adora trabalhar a questão, né, dos optantes do simples. E aí ela vai trabalhar, por exemplo, uma atualização que teve em drawback falando sobre, né, o processo, o ingresso dos optantes, né, das empresas optantes pelo simples. E vocês sabem que tem uma regra de vedação. E essa regra de vedação tem a ver com o direito administrativo. Por exemplo, uma das regras que vai vedar o ingresso dessas empresas aqui é, por exemplo, o sócio está enfrentando um processo por improbidade. Aí vai lá onde? Vai lá em direito administrativo. Ela pode não cobrar o que é improbidade, mas ela pode jogar para você isso dentro do caso, de tal modo que ao responder tudo na área fiscal, na área de legislação aduaneira, tá lá você bonitinho respondendo tudo, você não enxerga que ali existe uma vedação no caso, tá? Então é um tipo de cobrança, tá certo, gente? Ela pode também, né, pensando nesse sistema de interfaces entre uma questão e outra, por exemplo, cobrar o poder de polícia implícito em alguma questão que tem a ver com tributário. Como assim, professora? Por exemplo, se eu pego uma questão de intervenção, uma questão até do curso, de intervenção do Estado na propriedade, tá? Na propriedade privada. Aí lá, nessa questão de intervenção do Estado na propriedade privada, tem-se, de repente, um caso que fala sobre o reconhecimento de uma indenização, né? Vamos dizer assim, o proprietário recebe uma indenização em razão dessa intervenção estatal. E aí a banca pergunta se sobre essa indenização incide, por exemplo, imposto de renda. Ou seja, ela entra lá em tributário, tá certo? E ao mesmo tempo te pergunta se há também, né, dependendo do tipo de intervenção, se concretiza o poder de polícia ali dentro. Ou seja, fazendo ali uma jogada entre o CTN, o conceito deste poder, porque ela já cobrou, ela adora cobrar poder de polícia em discursivas diferentes, cobrou na área nas carreiras policiais 2 vezes, pelo menos, tá? A FGV, gente, ó, discursiva não se repete muito, mas a FGV ela tem histórico de algumas repetições, tá bom? E ali, e lógico que ela vai cobrar de forma atualizada. E ali ela pode, de fato, trazer para você uma situação assim, tá? Bom, nos próximos vídeos eu vou falar mais sobre conteúdo, tá certo? Porque eu tô terminando de formular o meu material tá quase todo completo no curso, não é? Não existe curso pronto de discursivas, a gente tem que fazer o curso mesmo do zero, porque é diferente de provas objetivas, tá certo? Então no curso a gente tem. Para quem quiser saber sobre o turno de geração com cursos, a gente tem no curso 5 discursivas para treinamento, mas teremos 10 discursivas com respostas prontas lá na frente, lá na boca mesmo do tubarão, porque a banca vai trazer assunto bem atualizado, então isso tem que ficar reservado para o aluno na hora H, tá bom? É isso, pessoal. Eu vou voltar mais aqui, tá, para falar com vocês sobre novos conteúdos aí para Receita.